Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a leitura do capítulo 2 do livro da autora Brené Brown. Eu achava que isso só acontecia comigo. Como combater a cultura da vergonha e recuperar o poder e a coragem. Este áudio faz parte de um projeto aqui do canal Vergonha de Quê? É um projeto de estudo de livros e pertence à série Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo. Você pode ouvir os áudios dos capítulos anteriores. Aqui embaixo na descrição tem o link da playlist e você pode acessar lá. Aproveite para se inscrever no Telegram, se esse conteúdo faz sentido para você. E você vai receber, a cada capítulo estudado, você vai receber a videoaula, o resumo escrito do capítulo, os slides, enfim, todo o material que eu produzi, tá bom? Tudo isso é gratuito e a única contrapartida é que você ouça, leia, estude, acesse o conteúdo, comente, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. Logicamente que se fizer sentido para você. Então vamos lá à leitura. Capítulo 2. A resiliência à vergonha e o poder da empatia. Como superamos a vergonha? O que podemos fazer para evitar a armadilha da teia da vergonha? Infelizmente, não existe uma forma de banir esse sentimento da nossa vida. Enquanto a conexão com outras pessoas for crucial, a desconexão que conduz à vergonha será sempre uma ameaça. A boa notícia, porém, é que somos capazes de desenvolver resiliência à vergonha. Mais uma vez, quando falo em resiliência, refiro-me à capacidade de reconhecer a vergonha no momento em que a vivenciamos e passar por ela de uma forma construtiva, que nos permita manter a autenticidade e crescer a partir das nossas experiências. E nesse processo de enfrentar conscientemente a vergonha, é possível construir conexões mais fortes e mais significativas com as pessoas. Da mesma forma que compreendemos a vergonha por meio de definições e descrições, precisamos fazer o mesmo com a resiliência. Em primeiro lugar, a resiliência à vergonha não é uma questão do tipo tudo ou nada. Existem diferentes graus de resiliência e, para ilustrar, desenvolvi a linha da resiliência à vergonha. No lado esquerdo fica a vergonha. Sob a vergonha, encontramos os seus subprodutos, o medo, a recriminação e a desconexão. Para chegar à coragem, à compaixão e à conexão, é preciso descobrir o que nos leva da vergonha à resiliência. Para isso, voltamos às entrevistas com as mulheres sobre suas experiências. Muitas mulheres que entrevistei compartilharam suas ideias e estratégias para superar a vergonha. Analisei essas informações fazendo as seguintes perguntas. O que permite às mulheres desenvolver resiliência à vergonha? Como vocês deixaram de se sentir amedrontadas, recriminadas e desconectadas? O que as capacitou a superar a vergonha? Repetidas vezes, as mulheres explicaram que a empatia é o antídoto mais forte para a vergonha. Não se trata apenas de suprir nossa carência de empatia. A resiliência exige de nós a capacidade de reagir aos outros com empatia. Mulheres com altos níveis de resiliência à vergonha sabiam ao mesmo tempo dar e receber empatia. Você se lembra das placas de Petri do Laboratório de Ciências do Ensino Médio? Aqueles pratinhos redondos? Se você puser a vergonha numa placa e cobri-las com críticas, silêncio e sigilo, ela cresce sem controle até consumir tudo à volta. Você terá basicamente fornecido o ambiente perfeito para ela proliferar. Por outro lado, se colocar a vergonha numa placa de Petri e saturá-la com empatia, ela perde a força e começa a desaparecer. A empatia cria um ambiente hostil à vergonha e ela não consegue sobreviver. Quando pedi às mulheres entrevistadas que dividissem comigo exemplos de como se recuperaram da vergonha, elas descreveram situações em que puderam falar sobre sua vergonha com alguém que expressou empatia. As mulheres falaram do poder de ouvir alguém dizer: "Eu compreendo, já passei por isso. Isso tudo também já aconteceu comigo. Está tudo bem, você é normal."
Entendo o que você está passando. Como a própria vergonha, as histórias de resiliência têm um núcleo em comum. Quando se trata de resiliência à vergonha, a empatia é o cerne. Empatia, mais fácil falar do que fazer. A verdadeira empatia exige mais do que palavras, exige esforço. Ser empático não é apenas saber a coisa certa a dizer a alguém que vivencia a vergonha. Para serem eficientes, nossas palavras dependem de nossa capacidade de estarmos genuinamente presentes e envolvidas enquanto o outro conta a sua história. Defino a empatia como o talento ou habilidade de se recorrer às próprias experiências para se conectar com a experiência que o outro está relatando. Outra definição que gosto vem do livro de aconselhamento de autoria de Arne Ivy, Paul Pedersen e Mary Ivy. Eles a conceituam como a habilidade de perceber a situação do ponto de vista do outro, ver, ouvir e sentir o mundo singular de outra pessoa. Acredito que a empatia seja mais bem compreendida como uma habilidade adquirida, porque ser empático ou ter a capacidade de demonstrar empatia não é uma qualidade inata ou intuitiva. Podemos ser naturalmente sensíveis, mas a empatia é mais do que sensibilidade. Aqui está um exemplo de como a reação empática da minha amiga Dawn me ajudou durante um momento difícil de vergonha. Volta e meia, talvez umas 3 vezes por ano, meus mundos colidem. Não me refiro a pequenos conflitos de agenda, mas a grandes colisões que envolvem quase todos os papéis que desempenho. Num fim de semana de maio, há uns 2 anos, aconteceu uma dessas colisões. A primeira apresentação de balé da minha filha ocorreria no mesmo dia da cerimônia de formatura na universidade em que dou aula. A solenidade e a apresentação se sobrepunham durante 2 horas. Isso foi um imenso fator de estresse, pois eu havia sido escolhida pelos alunos para desempenhar um papel importante na cerimônia. Naquele domingo, além de ser a data da formatura e do recital, também era o Dia das Mães, e toda a minha família e a de meu marido Steve nos visitariam, alguns parentes vindo até de fora da cidade. A sexta-feira anterior àquele fim de semana monstruoso era o encerramento das aulas, tanto na universidade quanto na escola de Ellen. Para mim, era o dia de entregar as notas aos alunos. Para Ellen, era o da festa em homenagem aos professores. Steve e eu combinamos de levar biscoitos para a festinha na escola. No meio da correria de correção dos trabalhos, ensaio para a cerimônia, ensaio geral do balé e arrumação da casa para as visitas, esqueci os biscoitos. Steve deixou Ellen na escola pela manhã e, quando cheguei para buscá-la, o papel com as tarefas de cada família para a festa ainda estava preso na porta. Ao ler meu nome ao lado de sobremesa, entrei em pânico. Eu gostava muito dos professores de Ellen. Como podia ter feito aquilo? Entrei de fininho e decidi pegar Ellen e fugir sem ser vista. Mas, ao atravessar o corredor, fiquei cara a cara com a professora de Ellen. Imediatamente entrei no meu modo nervoso e voz estridente. Oi, tudo bem? Como foi a festa? A professora de Ellen respondeu. Tudo ótimo, obrigada. Foi muito divertido, a comida estava ótima. Essa não. Por que ela mencionou a comida? Ela devia saber. Passei do modo estridente para o modo mentiroso. Eu disse. Então, Steve trouxe os biscoitos hoje de manhã? A professora de Ellen pareceu confusa. Não tenho certeza. Não estava aqui quando ele a deixou. Fiquei na ponta dos pés como se estivesse olhando por cima do ombro dela. Apontei o fundo da sala de aula, fingindo que estava examinando a mesa de comida e disse. Lá estão eles, bem ali. Parecem deliciosos. Ótimo, fico feliz que ele os tenha trazido. Ela me olhou com um ar bondoso, mas perspicaz e disse. Então, vejo vocês daqui a algumas semanas. Boas férias. Peguei Ellen e praticamente rastejei de volta para o carro. Eu a prendi na cadeirinha, sentei-me no banco do motorista e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ali ao volante eu não sabia o que era pior, o fato de ter esquecido os biscoitos, mentido sobre eles ou a vergonha de saber que a professora de Ellen devia estar pensando. Nossa, foi a pior enrolação que já vi uma mãe que trabalha fora fazer. Ellen pareceu um pouco preocupada comigo, então repeti algumas vezes para ela. Está tudo bem, mamãe está chorando um pouquinho, mas não é nada demais. Chorei até chegar em casa. Assim que abri a porta, liguei para minha amiga Dawn. Ela atendeu. O que houve?
Confessei tudo em voz baixa e apressada. Roubei biscoitos de uma mãe na escola de Ellen. Então menti para a professora. Sem hesitar, ela perguntou: que tipo de biscoito? E eu respondi: não, é sério. Escute só o que eu fiz. Ela parou de fazer gracinhas e ouviu. Quando terminei, ela falou: olha, você está fazendo o melhor que pode. Tem um fim de semana impossível pela frente. Só está tentando dar conta de tudo e não quer que a professora de Ellen pense que você não gosta dela. Isso é totalmente compreensível, já que de fato gosta dela e ela é ótima com sua filha, não é nada demais. Fiquei perguntando: você tem certeza? Tem certeza? Por fim, Dawn disse: sei que você acha que não vai dar conta de tudo nos próximos 3 dias, mas vai. Talvez não faça tudo com perfeição, mas vai fazer e ponto. Provavelmente o que fez na escola foi muito difícil para você, mas todas nós já passamos por isso e está tudo bem mesmo. Naquela fração de segundo, a vergonha se transformou em outra coisa, algo com que eu podia lidar. Algo que me afastava de eu sou tão idiota e uma péssima mãe para foi uma bobagem, sou uma mãe sobrecarregada. Ela pôs empatia suficiente na minha placa de Petri para fazer com que a vergonha começasse a se dissipar. Dawn não estava me julgando. Não me fez acreditar que eu deveria guardar segredo desse furo. Eu realmente senti que ela me ouvira e que se importava comigo. Ela validou meu medo de mal dar conta e reconheceu meu sentimento pelos professores de Ellen. E o mais importante, ela viu o mundo da maneira como eu o estava experimentando e foi capaz de expressar isso para mim. Dawn não disse que o fato de eu ter mentido para a professora de Ellen era razoável, mas me fez sentir aceita e conectada. Quando estou passando por uma situação de vergonha, não posso ser boa companheira, ou boa professora, ou boa mãe, ou boa amiga. Se aquele fim de semana começasse enquanto eu estava sentindo que era uma mãe indigna e mentirosa, que roubava biscoitos de criancinhas, eu não teria sido capaz de dar conta. Dawn também conteve o riso. Posso achar graça agora, mas quando aconteceu não foi nada engraçado. Ela podia ter gargalhado e dito: você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Está tudo bem. Não se preocupe. Mas isso não teria sido empatia. Refletiria o que ela achava, mas com certeza não transmitiria que sabia o que eu estava sentindo. Uma brincadeira como resposta poderia ter me deixado com a sensação de não estar sendo ouvida, de estar sendo diminuída e ainda mais envergonhada, pois além de ter roubado biscoitos, eu estava também tendo uma reação exagerada. Eu não me encontrava numa posição que me permitiria dizer: veja, Dawn, eu fiz essa coisa horrível. Só estava tentando dar conta de tudo e sei que não sou perfeita. Eu estava assustada demais, me sentindo sem saída e impotente. Se Dawn não tivesse demonstrado tanta empatia, eu provavelmente teria passado o fim de semana com a sensação de grande desconexão. Estou certa de que em questão de horas eu teria culpado Steve e o atacado sem mais nem menos com algo do tipo: você não imagina como minha vida é estressante. Não seria uma boa maneira de iniciar um grande fim de semana em família. Aprendendo empatia. Na pós-graduação, quase todas as minhas aulas incluíam um componente para desenvolver habilidades de empatia. Isso acontece com a maior parte das especializações em profissões como psicologia, assistência social, aconselhamento e terapia de casal ou de família. No crescente corpo de pesquisas, descobrimos que líderes bem-sucedidos costumam demonstrar altos níveis de empatia, que essa habilidade está relacionada ao sucesso acadêmico e profissional, que pode reduzir a agressividade e o preconceito e fomentar o altruísmo. Os estudos também demonstram que a empatia é um componente vital em casamentos bem-sucedidos e organizações eficientes. A conclusão é que a empatia é essencial para a construção de relações significativas, de confiança, algo que todos nós desejamos e necessitamos. Dado seu poder na superação da vergonha e seu papel fundamental no estabelecimento de muitos tipos diferentes de conexão, seria sábio de nossa parte aprender e praticar a empatia. Por sorte, trata-se de algo que pode ser aprendido. Teresa Wiseman, acadêmica da área de enfermagem na Inglaterra, identifica 4 atributos da empatia. São eles: ser capaz de ver o mundo como outros veem, não emitir juízos de valor, compreender os sentimentos dos outros e comunicar essa compreensão. Para entender a complexidade da empatia, vejamos
atributo separadamente. Assim, seremos capazes de ver como a empatia autêntica é uma habilidade incrível, que requer comprometimento e prática. Número 1. Ser capaz de ver o mundo como os outros veem. Essa habilidade pode ser compreendida como assumir uma perspectiva diferente. Acredito que a metáfora das lentes ajude a entender. Vemos o mundo por meio de múltiplas lentes. Essas lentes representam quem somos e de que perspectivas enxergamos o mundo. Algumas delas são constantemente modificadas e outras estão conosco desde que nascemos. É fácil entender um conflito quando usamos essa metáfora. 20 pessoas testemunham o mesmo evento, ouvem a mesma notícia ou analisam a mesma situação, mas 20 diferentes conjuntos de lentes fazem com que todos vejam, escutem ou deduzam coisas bem distintas. Para sermos empáticos, devemos estar dispostos a reconhecer que temos nossas lentes e a tentar enxergar a situação do outro por meio das lentes dessa pessoa. Por exemplo, como pesquisadora, preciso compreender que minhas entrevistadas veem o mundo. Devo me esforçar para não enxergar suas histórias através das minhas lentes, para ouvir atentamente enquanto descrevem o que veem, sentem e vivenciam. No caso do biscoito, por exemplo, Dawn foi capaz de assumir minha perspectiva da situação e reagir de forma empática. As crianças são muito receptivas ao aprendizado das habilidades para assumir diferentes perspectivas. Além de naturalmente curiosas sobre o mundo e sobre a forma como as pessoas operam nele, são também bem menos convencidas de que suas perspectivas sejam as corretas. Aqueles que aprenderam essa habilidade na infância devem ser imensamente gratos. Aqueles que não foram apresentados a ela nos primeiros anos terão de se esforçar mais para adquiri-la na idade adulta. No entanto, independentemente do esforço, somos todos humanos. E haverá momentos em que examinaremos a vida e as histórias de outras pessoas com nossas próprias lentes. Infelizmente, quando se trata de reagir com empatia com alguém que experimenta vergonha, é mais provável que, caso tenhamos vivido questões similares, nos mantenhamos presos a nossas perspectivas. Se Dawn tivesse passado por uma experiência de vergonha materna, talvez não houvesse sido capaz de baixar suas lentes e usar as minhas. A história do biscoito poderia ter tocado um ponto fraco dela. Identificar-se demais com as experiências do outro pode se tornar uma barreira tão grande quanto a ausência total de identificação. Embora não seja fácil, assumir a perspectiva do outro é possível. Para isso é preciso comprometimento, esforço, coragem de cometer erros e disposição para ser confrontada em relação a esses erros. Além disso, é necessário que se compreenda que o que se vê é uma visão do mundo, não a única. Número 2. Não emitir juízos de valor. Um dos grandes desafios que enfrentaremos para desenvolver a empatia será superar o hábito de julgar os outros. Todos nós fazemos isso, a maioria o tempo todo. Julgar se tornou uma parte tão importante do nosso padrão de pensamento que raramente nos damos conta de como ou por que fazemos isso. Tornar-se ciente do hábito de julgar é um processo que exige muito pensamento consciente. Segundo uma pesquisa conduzida por Sidney Schauger e Marian Patterson, julgar os outros nos permite avaliar e comparar nossas habilidades, crenças e valores em relação aos outros. Isso explica por que julgamos os outros com mais frequência em questões que são importantes para nós. Por exemplo, em minhas entrevistas, várias mulheres expressaram como se sentem julgadas por outras no que diz respeito à aparência e à maternidade. Por outro lado, os homens entrevistados falaram que os outros homens estão constantemente se avaliando segundo o nível de sucesso financeiro, intelecto e força física. Às vezes, quando estamos sufocados pelos rígidos ideais de gênero de nossa cultura, acreditamos equivocadamente que podemos escapar da pressão julgando os outros. Olhe só, comparada a ela, eu sou ótima. A vergonha, o medo e a ansiedade são grandes incubadoras para o julgamento. Quando experimentamos a vergonha em relação a determinada questão, ou quando nos sentimos ansiosos, ameaçados ou amedrontados, parece impossível deixar de julgar. Em minhas entrevistas, 3 temas provocaram consistentemente julgamentos duros e dolorosos nas participantes.
O surpreendente é que entre esses temas não estavam aborto, política, religião ou nenhuma grande questão que provoque divergências de opiniões. Eram os assuntos que as atingiam mais de perto: vícios, criação dos filhos e casos amorosos. Em outras áreas, as mulheres sentiam remorso ao julgarem os outros, mas quando se tratava de um desses temas, elas se sentiam absolutamente justificadas com suas opiniões raivosas. Por exemplo, eu estava conversando com uma mulher que me contava como sentia vergonha quando os pais a criticavam pela forma como criava os filhos. Ela me disse: quando se trata da forma como se educam as crianças, todo mundo é um crítico. Pouquíssimas pessoas falam do que você faz bem, só encontram defeitos. Ela explicou que estava trabalhando com um orientador especializado na educação de filhos, lendo e se esforçando e que queria apenas que alguém reconhecesse sua dedicação. O que acontece é o seguinte, continuou ela: eu me esforço muito para ser uma boa mãe, tento não ficar zangada e gritar, tento não perder a paciência. Nunca bato nem digo coisas horríveis, mas às vezes fico zangada. Quando perco o controle ou me zango, eu me sinto muito mal. Se você é do tipo de mãe que bate, empurra ou sacode os filhos, não quero nem conhecer você, pois não temos nada em comum. Se diz coisas cruéis que magoam seus filhos, não quero ouvir nem estar por perto. Considerando-se a sensibilidade dessa mãe aos julgamentos de que era alvo, seria fácil rotular suas críticas às outras como hipocrisia. Mas não tenho certeza se esse termo seria adequado, pelo menos não nesse caso. Vi medo e vergonha mais do que raiva. Trata-se de um círculo vicioso. O julgamento que fazem de nós nos magoam e envergonha, e por isso julgamos os outros para nos sentirmos melhor. À medida que entrevistei mais mulheres sobre esse fenômeno, percebi que, para nos abster de julgar, precisamos ter muita consciência do que estamos pensando, sentindo e dizendo. Não é possível fingir que não se está julgando. Essa atitude está nos olhos, na voz, na linguagem corporal. A empatia verdadeira exige que não julguemos, e isso é muito difícil se não tivermos consciência de nossas próprias atitudes. Precisamos nos conhecer e nos compreender antes de conhecer e compreender outra pessoa. Número 3. Compreender os sentimentos dos outros. Para isso, devemos manter contato com os nossos próprios sentimentos e emoções e estar à vontade com eles. Para muitos, esse mundo é completamente estrangeiro, um território complexo de linguagem e pensamentos novos. Por exemplo, se não somos capazes de reconhecer as diferenças sutis mais importantes entre decepção e raiva em nós mesmos, é praticamente impossível reconhecê-las nos outros. Se não conseguimos identificar e dar nome ao medo quando o sentimos, como poderemos nos conectar de forma empática com alguém que esteja com medo? É difícil reconhecer e nomear as emoções, especialmente se não recebemos o vocabulário nem as habilidades necessárias para navegar neste mundo desde cedo, o que infelizmente é o caso da maioria das pessoas. No exemplo com Dawn, ela deixou claro para mim que sabia o que eu estava sentindo quando disse: "Você só está tentando dar conta de tudo, e sei que você acha que não vai conseguir." Ela não precisava ter dito: "Percebo pela sua voz que você está experimentando altos níveis de ansiedade associados ao medo de decepcionar os outros." Ela poderia ter falado isso, é uma assistente social, mas não foi necessário e nem sei se teria tido o mesmo efeito. O que ela precisava era transmitir para mim que compreendia minha perspectiva e meus sentimentos em relação à situação. Número 4. Comunicar essa compreensão. Este último passo às vezes pode parecer arriscado. Nas aulas de habilidade de empatia, é aqui que os alunos costumam tropeçar. Todos nós, aliás. Vamos imaginar que Dawn tivesse compreendido mal meus sentimentos, ou não houvesse captado completamente a minha perspectiva e que sua reação fosse mais do tipo: "Eu sei, é tão frustrante, estive bem que podia ter lembrado de levar os malditos biscoitos para a escola. Por que somos nós que temos que lembrar de tudo?" Será que esse comentário teria estragado permanentemente essa oportunidade de ser empática? Claro que não. Repito, a empatia não é apenas uma questão de palavras, é um envolvimento completo com o outro e o desejo de compreendê-lo. Se eu soubesse que Dawn estava envolvida, que apenas tinha compreendido mal,
Provavelmente eu teria dito como: não estou zangada com Steve, estou surtando porque fiz tudo errado e o fim de semana ainda nem começou. Agora, se Dawn não estivesse envolvida nem me ouvindo de fato, eu nem teria me dado o trabalho de permanecer conectada e buscando o que eu precisava dela. Poderia aceitar o comentário sobre Steve e dizer: a pressão é sempre nas mães, e mudar de assunto. Mas, quando disse a ela que era sério, ela se calou e eu soube que ela estava atenta e que queria ouvir o que eu tinha a dizer. Empatia, coragem e compaixão. As histórias exigem vozes que as articulem e ouvidos que as escutem. Elas só são capazes de promover a conexão quando existe alguém para falar e alguém para ouvir. Ao compartilhar meu trabalho sobre as mulheres e a vergonha, espero realizar duas coisas: dar voz e ouvidos a quem não os tem. Meu primeiro objetivo é compartilhar as histórias complexas e importantes que as mulheres costumam guardar para si por causa da vergonha, porque as histórias delas são as nossas. Merecem ser contadas. Meu segundo objetivo é transmitir tais histórias de forma que sejam ouvidas. Com frequência, o problema não está nas vozes, mas em nossos ouvidos. As vozes estão ali cantando, gritando, desejando serem ouvidas, mas não as ouvimos porque o medo e a recriminação abafam os sons. A coragem nos dá voz e a compaixão nos dá ouvidos. Sem as duas, não há oportunidade para empatia e conexão. Repito, não estou falando de bravura ou de heroísmo, mas da coragem comum. A coragem de contar nossa história com o coração. Precisei tomar coragem para telefonar a Dawn e falar sobre os biscoitos. Dawn teve que praticar a compaixão. Tinha de estar disposta a abrir espaço em seu mundo para a minha experiência dolorosa. Nas próximas 2 sessões, vamos explorar essas ideias sobre coragem e compaixão separadamente, mas primeiro queria enfatizar a importância de como elas trabalham juntas. Empatia e coragem. Na introdução, falei sobre a importante história da palavra coragem. Embora certamente não seja incomum que o significado das palavras mude com o passar do tempo, muitos acreditam que as definições de coragem reflitam uma mudança cultural que reduziu o valor das vozes e das histórias femininas. No fim dos anos 1990, 150 terapeutas reuniram-se no estado americano de Vermont para falar da coragem e da evolução da palavra. Elizabeth Bernstein, terapeuta e uma das organizadoras da conferência, explicou que coragem não trata apenas de matar o dragão, mas também de se manter fiel a si mesmo e expressar seus pensamentos. A reverenda Jane Spar, ministra presbiteriana e ativista dos direitos LGBT, também compareceu à conferência. A reverenda contou as histórias de São Jorge e Santa Marta para ilustrar as diferentes formas assumidas pela coragem. Explicou que São Jorge matou o dragão porque a fera era má, mas que Santa Marta o domesticou e o tornou-se amiga dele. E disse mais: esse é um dos nossos mitos feministas que se perdeu. A coragem pode significar matar o dragão, mas será que também não significa domesticar nossos medos? Quando ouvi as histórias de Susan, Kayla, Teresa, Sondra, Gillian e das outras mulheres que entrevistei, fiquei impressionada com a franqueza delas. Mas, aos poucos, enquanto ouvia, percebi que era mais do que franqueza, era coragem. Cada uma das mulheres que participaram da pesquisa mostrou-se disposta a encarar seus medos para que nós pudéssemos aprender. Quando contamos nossas histórias, mudamos o mundo. Sei que parece clichê, mas acredito nessas palavras. Nunca saberemos como nossas histórias podem mudar a vida de alguém, dos nossos filhos, amigos, pais, companheiros, ou talvez a de um desconhecido que as ouve por acaso ou as lê em um livro. Mas a coragem em especial, a coragem comum que precisamos para nos expor, não é simples nem é facilmente conquistada. Com frequência ouvimos as pessoas dizerem: simplesmente conte sua história, ou fale o que pensa. É bem mais complicado do que isso. Às vezes enfrentamos consequências e ameaças apenas por dizer o que se passa em nossa cabeça ou contar nossas histórias. De fato, quando começamos a aprender mais sobre os 4 elementos da resiliência à vergonha, vemos que a maioria de nós deve trabalhar muito antes de ser capaz de procurar o outro e compartilhar histórias. Às vezes, a compaixão está em ouvir o que o outro tem a contar,
às vezes, está em se sentar ao lado da pessoa que está dominada pelo medo de não estar pronta para compartilhar. Em seu artigo sobre coragem comum na vida de meninas e mulheres, Anne Rogers escreve: uma forma de compreender a etimologia da palavra coragem é considerar sua história como uma série de perdas. Ao longo de 5 séculos, de 1051 a 1490, a coragem foi isolada de suas origens no tempo, no coração e nos sentimentos. Em outras palavras, ela foi lentamente dissociada daquilo que a cultura ocidental tradicional considera qualidades femininas e passou a significar aquele estado da mente que se apresenta ao enfrentar o perigo sem medo e sem se encolher. Uma definição que costuma estar relacionada à bravura e ao heroísmo de meninos e homens. O padrão de perdas ao longo da história da palavra parece refletir uma crescente invisibilidade da coragem de meninas e mulheres na cultura ocidental. Sem coragem, não conseguimos contar nossas histórias. Quando não as contamos, perdemos a oportunidade de vivenciar a empatia e de avançar em direção à resiliência à vergonha. Empatia e compaixão. Se a empatia é a habilidade para usar as próprias experiências a fim de se conectar à experiência que alguém nos relata, a compaixão é a disposição de estar aberto a esse processo. Ao me preparar para escrever este livro, li tudo o que encontrei sobre compaixão. Por fim, achei na obra da monja budista americana Pema Chodron algo que se ligava de forma poderosa com as histórias que ouvi nas entrevistas. No livro Os Lugares que Nos Assustam, ela escreve: quando praticamos gerar compaixão, podemos experimentar o medo da nossa dor. A prática da compaixão é audaciosa. Ela implica aprendermos a relaxar e nos permitir seguir suavemente na direção daquilo que nos assusta. O truque é manter a perturbação emocional sem que ela se transforme em aversão, deixar que o medo nos amoleça, não que nos endureça e se torne resistência. Quando ouvimos e assistimos a alguém contar a história por trás de sua vergonha, conseguimos nos inclinar em direção ao desconforto dessa dor? Quando Alison, a jovem cuja mãe cometeu suicídio, nos fala o que aquilo significou para ela, conseguimos ficar ao seu lado em meio a essa dor? Quando a mulher cujo filho luta contra a dependência química nos fala de sua dor, somos capazes de permanecer com ela e sua vergonha? Ou sentimos a necessidade de sermos positivos ou mudar o rumo da conversa? Se estamos dispostos a ficar abertos e presentes, estamos prontos para praticar a compaixão. Uso a palavra praticar porque acredito que a compaixão é um compromisso e requer prática constante. Chodron ensina que precisamos ser honestos e capazes de nos perdoar nos momentos e nas circunstâncias em que temos vontade de nos fechar. Sem nos justificar ou condenar, corajosamente nos abrimos para o sofrimento, que pode ser a dor que vem quando erguemos barreira ou a dor de abrir o coração para a própria tristeza ou para a tristeza de outro ser humano. Aprendemos tanto com os fracassos quanto com os sucessos. Ao cultivar a compaixão, aprendemos com o conjunto de todas as nossas experiências, nosso sofrimento, nossa empatia, bem como nossa crueldade e nosso terror. É preciso que seja assim. A compaixão não é um relacionamento entre quem cura e quem é curado. É um relacionamento entre iguais. Só quando conhecemos nossas próprias trevas, temos condições de estar presentes nas trevas de outras pessoas. A compaixão se torna real quando reconhecemos nossa humanidade compartilhada. Antes tarde do que nunca. Com frequência me perguntam se acho que é tarde demais para expressar empatia. Podemos voltar atrás quando deixamos a oportunidade passar? É interessante, pois muitas mulheres falaram sobre isso nas entrevistas, antes tarde do que nunca. O impacto da empatia tardia pode ser diferente daquela empatia imediata, mas o potencial para fortalecer o relacionamento continua ali. Vejamos um exemplo pessoal. Recentemente saí para jantar com uma amiga e ambas tínhamos recém-nascidos na ocasião. Ela ficava em casa com o bebê e o filho mais velho, que ainda era bem pequeno, e eu me preparava para voltar a trabalhar. Ela me contava que estava triste porque sentia que ela e o marido provavelmente não teriam mais filhos.
Explicou que, apesar de às vezes se sentir sobrecarregada com 2 crianças pequenas, sempre desejara ter 3 ou 4 filhos e enfrentava grande dificuldade para abrir mão dessa visão de família. Enquanto ela falava, eu ouvia. No entanto, as vozes da minha cabeça abafavam suas palavras. Meu Deus, o que ela está pensando? 2 é maravilhoso, estou tão feliz, é perfeito para mim. Minha resposta foi algo como: 2 é perfeito, dá muito trabalho quando entram na escola. Além do mais, você pode voltar a trabalhar, fazer pós-graduação ou algo assim. Ela pareceu chocada com essa resposta e gaguejou para encontrar as palavras certas. Bem, eu gosto de ficar em casa com eles no momento. Se eu tivesse mais um filho, isso não me impediria de voltar a estudar ou trabalhar se eu quisesse. Não tenho medo de trabalhar ou de voltar a estudar com 3 ou 4 filhos. Pois deveria, zombei. Ela rapidamente mudou de assunto e depois de mais uns 10 minutos de conversa superficial e desconfortável, fomos cada uma para sua casa. Eu me senti péssima. 2 minutos depois de sair do estacionamento, liguei para ela. Onde você está? Minha amiga pareceu surpresa. Estou na esquina. Por quê? Você está bem? Disse que precisava falar com ela e pedi que estacionasse no posto de gasolina do outro lado da rua. Paramos e fui até ela, que saltou e perguntou: O que aconteceu? Expliquei. Preciso me desculpar pelo que eu disse e pelo que eu não disse. Quando você me falou que estava com dificuldade de aceitar a ideia de não ter mais filhos, eu não a apoiei. Sinto muito. Quero compreender e ficar ao seu lado. Posso ver que está mesmo triste. Pode me dar outra chance? Tenho sorte. Ela era corajosa. Começou a chorar e disse: É verdade. O que você disse fez com que eu me sentisse mal. E estou mesmo triste. Está sendo muito difícil para mim. Comecei a chorar. Conversamos mais sobre o assunto e nos abraçamos. Eu agradeci por ela ter aceitado meu pedido de desculpas e também por ter me dado mais uma chance, o que foi igualmente importante. É preciso muita coragem para compartilhar sua dor com alguém, e ainda mais para fazer isso 2 vezes, sobretudo quando o outro rejeitou você da primeira vez. Depois de refletir sobre essa situação, compreendi que havia me assustado com a tristeza em sua voz quando ela começou a falar sobre não ter mais filhos. De fato, bloqueei a compaixão. Eu teria sido capaz de lidar com a raiva, com o medo e talvez até com a vergonha, mas não com a tristeza. Eu estava vivendo altos níveis de estresse e ansiedade com o prazo de entrega do meu livro. E também com a minha própria tristeza pelo tempo que ficaria longe do meu bebê ao voltar a trabalhar. Vi sua história através de minhas lentes. Em outras palavras, minhas próprias questões bloquearam o caminho da compaixão. Haverá ocasiões em que perderemos a oportunidade de ser empáticos. Muitos profissionais da área de saúde mental costumam chamar esse episódio de falhas empáticas. Também haverá ocasiões em que as pessoas à nossa volta não serão capazes de nos dar o que precisamos. A maioria dos relacionamentos consegue sobreviver a isso, ou mesmo prosperar, se nos esforçarmos para consertar as falhas empáticas. No entanto, é impossível resistir a repetidas tentativas fracassadas de empatia. Isso é especialmente verdade se nos vemos constantemente racionalizando e justificando porque não conseguimos ser empáticos com alguém ou porque alguém não está nos oferecendo a empatia que necessitamos. Eu poderia facilmente ter dito a mim mesma: sabe do que mais? Ela precisava ouvir aquilo. Está doida de pensar em ter outro bebê tão cedo. Lamento se ferir os sentimentos dela, mas alguém precisa lhe mostrar a realidade. E minha amiga poderia ter reagido ao meu pedido para que conversássemos dizendo: não é nada importante, eu estou bem. Não é fácil desenvolver as habilidades de empatia. A vergonha é um problema complexo que exige uma solução complexa. Cada um dos 4 atributos da empatia demanda que conheçamos a nós mesmos, que hajamos com autenticidade e que nos relacionemos com outros usando o coração e a mente. Esse ato de empatia produz resiliência à vergonha ao se contrapor ao medo e à desconexão. Empatia e conexão. Para as mulheres, a conexão diz respeito a apoio mútuo, experiências compartilhadas, aceitação e sensação de pertencimento. Como se pode ver na ilustração da página 67, indivíduos e grupos que reforçam expectativas que geram vergonha em determinada área podem se tornar uma fonte valiosa para estabelecer conexões em outras áreas.
Nos relacionamentos nos são dados fios. Podemos usá-los para tecer teias que aprisionam outras pessoas ou para tecer cobertores de apoio. A escolha é nossa. Por exemplo, um colega pode ser uma tremenda fonte de conexão no caso de experiências de vergonha geradas em uma situação profissional e fazer comentários ou reforçar estereótipos que geram vergonha em outros campos, como a maternidade ou a orientação sexual. As pesquisadoras e ativistas Lorraine Gutierrez e Edith Ann Lewis dizem que a conexão tem a capacidade de se contrapor a mensagens, expectativas e estereótipos que formam a teia da vergonha. Elas escrevem: a conexão serve a dois propósitos, ao desenvolvimento de redes de suporte social e à criação do poder por meio da interação. O envolvimento com os outros em situações similares fornece meios aos indivíduos para que se adquira e se ofereça ajuda mútua, criando a oportunidade de aprender novas habilidades por meio de modelos e estratégias para lidar com possíveis represálias institucionais, além de servir potencialmente como uma base para ações futuras. Quando desenvolvemos e praticamos a empatia, a coragem e a compaixão, passamos da desconexão para a conexão. Isso cria a liberação necessária para apreciar o que valorizamos em vez de ficarmos aprisionados pelas expectativas dos outros. Quando estamos preparados para praticar a empatia, devemos começar pelo relacionamento mais importante, aquele que mantemos com o nosso próprio eu. Escrevo sobre autoempatia no capítulo 9. Mas também quero mencioná-la aqui. É importante compreender que não é possível praticar a empatia com os outros a menos que sejamos empáticas conosco. Por exemplo, nos julgamos com rispidez e somos incapazes ou não estamos dispostas a reconhecer nossas emoções, vamos ter dificuldades para nos relacionarmos com os outros. Se cometemos um erro e internamente nos dizemos "sou muito burra", não consigo fazer nada direito, então estamos mais propensas a transmitir os mesmos sentimentos, mesmo sem dizê-los em voz alta, a nossos filhos ou parceiros que tenham cometido um erro. A empatia e a conexão exigem que nós nos conheçamos e nos aceitemos antes de conhecer e aceitar os outros. Obstáculos à empatia. Simpatia versus empatia. Quando falamos de empatia, com frequência confundimos com simpatia. No entanto, durante as entrevistas, as mulheres elaboraram muito bem as diferenças entre uma e outra. Ao falar sobre a capacidade de superar a vergonha, apontaram com toda clareza para a empatia. Compartilhar sentimentos com alguém que compreenderia e se identificaria com o que falava. Por outro lado, as mulheres usaram palavras como odiar, desprezar e não suportar para descrever os sentimentos sobre a busca de simpatia, quer fossem elas que buscassem a simpatia de alguém ou alguém que buscasse a delas. A busca pela empatia é conduzida pelo desejo de saber que não estamos sós. Precisamos saber que outras pessoas experimentaram sentimentos semelhantes e que outras experiências não nos impedem de sermos aceitas e apoiadas. A empatia nos ajuda a deixar para trás a vergonha e avançar para a resiliência. A simpatia, por outro lado, pode até mesmo exacerbar a vergonha. Para ilustrar a diferença, voltemos à história dos biscoitos. Mais ou menos uma semana depois da minha conversa com Dawn, Steve e eu jantávamos com alguns amigos que parecem ser pais ocupadíssimos. Durante o jantar, eles contaram uma história sobre outros pais que tinham tido a coragem de levar docinhos comprados no mercado em bolsas de plástico para a festinha da escola de seu filho de 7 anos. Claro, eu estou um patamar abaixo daqueles que compraram docinhos no mercado. Sou a ladra dos biscoitos. Reagi à história dizendo: bem, quando lembro de levar doces, normalmente compro no mercado. Raramente tenho tempo de preparar alguma coisa em casa. Eles me dirigiram um sorriso quase amistoso, meio torto, como se estivessem pensando: vamos anotar isso aí. Por algum motivo, a reação me instou a contar a história da apropriação dos biscoitos alheios. Talvez eu os estivesse testando, considerando-se que os comentários sobre comidinhas compradas no mercado seria possível pertencer ao clube deles. Dawn demonstrara empatia, mas não tinha filhos na época. Talvez eu estivesse procurando redenção junto àqueles superpais. Se conseguissem compreender, eu deveria ser uma pessoa legal.
Foi uma daquelas situações em que você começa a contar uma história com entusiasmo e um grande compromisso com a autenticidade, mas no meio, ao sentir que as coisas não vão tão bem, passa a omitir os piores detalhes e tenta acabar o mais depressa possível. Não sei o que esperavam, mas com certeza não era ambos, arquejando e cobrindo os olhos com as mãos, como se olhar para mim pudesse cegá-los. Quando concluí, eles balançaram a cabeça no mesmo ritmo e me olharam com um ar de piedade. Ela se inclinou na minha direção e disse: "Ah, meu Deus, que coisa horrível! Não consigo me imaginar fazendo algo assim. Sinto muito." A simpatia deles foi um tapa na minha cara. Como costuma acontecer, a reação deles dizia: "Eu estou aqui deste lado e você está aí. Lamento o que houve e fico triste por você. E, embora eu lamente tudo o que aconteceu, vamos deixar as coisas claras. Eu estou aqui deste lado." Isso não é compaixão. Na maioria dos casos, quando oferecemos simpatia, não nos esforçamos para compreender o mundo como o outro o vê. Olhamos para as pessoas do nosso mundo e lamentamos ou ficamos tristes por elas. Na simpatia, a seguinte afirmação é inerente: "Não compreendo o seu mundo, mas daqui de onde estou as coisas parecem ir mal." Voltando ao episódio do jantar com os superpais, acho que a pior coisa que a mulher me disse foi provavelmente: "Não consigo me imaginar fazendo algo assim." Ao dizer isso, ficou claro que ela não enxergava o mundo como eu. Via minha experiência a partir do seu mundo e, repito, isso não é empatia. Em segundo lugar, eu me senti julgada. Nada do que eu vi significava que ela compreendia meus sentimentos e, de forma alguma, ela expressou sua compreensão da minha experiência. Quando nossa necessidade de empatia é recebida com mera simpatia, podemos afundar mais na vergonha. Nos sentimos ainda mais sozinhos e separados. A empatia diz respeito à conexão, a simpatia, à separação. Busca de simpatia. Outra questão complexa é expressar empatia quando alguém está buscando a simpatia. Um sentimento que se oculta nessa busca por simpatia costuma ser: "Tenha pena de mim porque sou a única pessoa que passa por isso." Ou "Minha situação é pior do que a de qualquer um." Naturalmente, isso cria desconexão e separação. Quem busca simpatia não procura empatia nem provas de experiências compartilhadas, procura a confirmação de sua singularidade. Em oficinas e seminários, quando falo sobre a busca de simpatia, os participantes em geral se mostram agitados e ríspidos. Aprendi cedo a reverter a situação. Basta perguntar: quantos de vocês conhecem alguém que busca simpatia e estão pensando nessa pessoa enquanto descrevo o conceito? Nunca falha. Vários alunos levantam o braço. Os participantes ficam ansiosos para falar da pessoa em quem estão pensando e dizer como ela é irritante. Muitos me contaram que se sentem manipulados e controlados por pessoas que buscam simpatia. Cheguei a ouvir essas palavras de terapeutas que com frequência se sentem bloqueados a trabalhar com alguém que está buscando simpatia. Não é incomum se ressentir ou desdenhar desses pedidos. Parece que quando a pessoa age assim, todos perdem. Por um lado, ela nos diz que não há ninguém em situação pior no mundo todo e que ninguém a compreende, mas por outro, procura nossa validação. Entrevistei uma mulher que disse: "Em minha família, meu marido é aquele que tem o direito de sofrer. Mesmo que eu me encontre em uma situação idêntica à dele ou pior, quem precisa de atenção é ele. Mas ele não está pedindo ajuda. Quer apenas que eu diga que sua vida é difícil, injusta e pior que a minha. Ele acha que trabalha mais, dorme menos e faz mais. Mas acredite, não é o que acontece. Às vezes, o melhor que podemos fazer é fingir concordar dizendo algo assim: sim, isso mesmo é muito duro. Ou então, nossa, parece difícil. Mas por dentro é provável que pensemos: por favor, já chega. Ou, ei, isso não é nada. Ou, basta de sentir tanta pena de si mesmo. Às vezes esses pedidos de simpatia nos deixam tão zangados e ressentidos que não conseguimos sequer concatenar uma resposta positiva. No entanto, independentemente do que aconteça, é fácil ver porque esses diálogos quase nunca reproduzem uma conexão real nem geram compreensão. Embora a busca por simpatia muitas vezes se resuma a nos colocar sob os holofotes da singularidade, podemos com certeza comunicar que nos sentimos solitários e que nos sentimos os únicos no mundo sem buscar a simpatia.
O que separa a simpatia da empatia é nossa motivação para compartilhar as dificuldades. E, por ironia, nossa motivação para buscar simpatia costuma ser a vergonha. No meu primeiro ano como estudante do doutorado, muitas vezes busquei a simpatia. E, como era de esperar, quanto mais eu procurava, mais sozinha me sentia. Estava tão sobrecarregada com as aulas que a vergonha e o medo de fracassar eram reais e imanentes demais para que eu dissesse: estou afundando, sinto que tudo está além da minha capacidade e que se eu trancar matrícula ou fracassar, minha vida vai ter chegado ao fim. Embora quase todo mundo possa se identificar com o que relatei, eu não me encontrava numa posição que me permitisse entender com clareza meus sentimentos verdadeiros, muito menos articulá-los. Eu dizia: você não tem ideia de como é a pressão. Não é como fazer graduação ou trabalhar em um escritório. Para as pessoas à minha volta, essas palavras se traduziam em: isso é mais importante do que qualquer coisa que você já tenha feito, por isso sinta muita pena de mim. Se os amigos e a família reagiam a meus apelos com simpatia pouco convincente, eu afundava mais ainda pensando: eu sabia, nenhum deles imagina o que é um programa de doutorado. Quando nos flagramos em busca de simpatia, é bom parar e pensar no que realmente estamos sentindo, no que estamos buscando e no que de fato precisamos. Por outro lado, quando nos pedem simpatia, temos de decidir se queremos apenas demonstrá-la e seguir em frente ou se queremos realmente tentar uma conexão e desenvolver a empatia. Se quisermos desenvolver conexão e compreensão, às vezes a melhor forma de praticar compaixão é dizer: parece que você está passando por uma situação muito difícil, fale mais. Ou: você tem razão, não faço ideia do que está passando. Como é? Ajude-me a compreender. Às vezes, quando organizo grupos, há sempre alguém para quem eu digo: você está nos dizendo que ninguém pode compreender, mas pede que compreendamos. O que devemos fazer? Queremos nos conectar, mas você está dizendo que é impossível. Com frequência, um diálogo baseado em perguntas como estas pode levar à empatia genuína e à conexão. Comparando as cartas do baralho. Outra maneira para desenvolver a empatia é o fenômeno que chamo de comparação das cartas do baralho e que, em muitos aspectos, está relacionado ao comportamento de buscar simpatia. Repetidas vezes, as mulheres descreveram como ficaram arrasadas depois de finalmente reunir coragem para procurar alguém e ter sua história derrotada pela carta: você acha que tem problemas? Eu fico com sua mãe alcoólatra e você cuida da minha irmã viciada em drogas. Eu fico com ainda solteira aos 30 e você fica com mãe solteira. Quando competimos para ver quem tem a pior situação, quem sofre a opressão mais real ou quem vive o ismo mais sério, perdemos de vista o fato de que nossos conflitos nascem no mesmo local: impotência e desconexão. Se gastamos nossas forças tentando superar a desgraça alheia, competindo pelo último lugar, ou pisando nos outros para deixar a vergonha para trás, esta sempre prevalecerá. Porque ouvir "isso não é nada" pode nos fazer sentir como se não fôssemos nada. A maioria de nós alimentará a vergonha com o silêncio antes de arriscar dividir algo que teme não ser tão ruim quanto a situação de outra pessoa, ou suficientemente ruim para despertar a empatia. Lorraine, uma mulher com 20 e poucos anos, falou sobre a vergonha que sentiu quando finalmente se abriu com a colega de quarto na universidade e contou que seu irmão adolescente era esquizofrênico, com um histórico de violência antes de ter sido estabilizado pela medicação. Ela havia me perguntado sobre ele várias vezes. Enfim, contei e comecei a chorar. Expliquei que não sentia vergonha dele, mas sentia vergonha por meus pais o manterem em uma clínica. Ela não disse nada. Quando perguntei a ela o que aconteceu em seguida, Lorraine contou. Minha colega simplesmente se levantou e disse: não é nada demais. A irmã mais nova da Kendall, outra colega de alojamento, morreu num acidente de carro. Deve ser bem pior. Então foi para o banheiro. Eu me senti tão pequena, preferi não ter falado nada. Não sabemos por que a colega de Lorraine não conseguiu ou não quis reagir com empatia. Talvez temesse a emoção que viu em Lorraine ou simplesmente preferisse não saber. Há muitas razões possíveis. Vejamos algumas outras reações comuns que mostram como é fácil ignorar a empatia. Sinto que meu casamento está desmoronando bem diante dos meus olhos. Reação A.
Ah, não, você e o Tim formam um casal incrível, tenho certeza de que tudo vai se resolver. Essa é a reação, você não foi ouvida, e não vamos entrar nesse tema. Reação B. Pelo menos vocês têm um casamento. John e eu não temos um casamento de verdade há anos. Eu chamo essa reação de toda a atenção volta para mim. Ela é completamente isenta de preocupação e de empatia. Não há muitas regras rígidas e precisas para a empatia, mas, pelo menos, certamente não é um bom começo para uma reação empática. Tive um aborto natural. Ah, pelo menos você sabe que consegue engravidar. Recebi o diagnóstico de câncer. Pelo menos você descobriu cedo. Minha irmã está lutando contra o alcoolismo. Pelo menos ela não é viciada em drogas. A reação do tipo pelo menos trata essencialmente do nosso próprio desconforto. Usar essa expressão é o equivalente a mandar calar a boca. Reação C. Sinto muito. Essa pode ser uma situação muito solitária. Posso ajudar de algum modo? Essa resposta demonstra empatia. Não faz julgamentos. Não é uma tentativa de se desvencilhar dos sentimentos que a pessoa possa ter. Mesmo que não se sinta solitária, a pessoa tem a chance de responder e sabe que você está tentando compreender o mundo dela. A pressão para entender corretamente ou para dizer a coisa perfeita pode ser a maior barreira para a empatia e a compaixão. Começamos a experimentar ansiedade para dizer a coisa certa e, antes de nos darmos conta, perdemos a oportunidade de ser empáticos e compassivos. Diminuímos a pessoa ou a situação, mudamos de assunto, nos afastamos. A colega de Lorraine não precisava dizer nada mágico, podia ter apenas replicado: puxa, isso deve ser muito difícil para a sua família. Ou, isso seria muito difícil para mim também. Como seu irmão está na clínica? Em geral, apenas ouvir a experiência de vergonha de outra pessoa é o suficiente para sentir o desejo de se proteger. Não queremos ouvir. É doloroso demais. Um motivo pelo qual a empatia e a compaixão são tão poderosas é o fato de significarem que a pessoa pode ouvir. É como se ela dissesse: eu posso ouvir. É difícil, mas posso ficar nesse espaço com você. Cavando mais fundo. Outra forma de evitar a conexão empática é nos convencendo de que realmente não somos capazes de compreender experiências pelas quais não passamos. A colega de Lorraine talvez tenha pensado: não tenho a mínima ideia de como é ter um irmão com um distúrbio mental. Como vou ter ideia do que dizer? Mas é importante lembrar que se quisermos construir redes de conexão, redes que realmente nos ajudem a passar da vergonha à empatia, não é possível reservar nossa empatia para uns poucos seletos que tiveram experiências parecidas ou iguais às nossas. Devemos aprender a ir além das situações e acontecimentos que as pessoas descrevem para nos aproximarmos dos sentimentos e das emoções que elas vivenciam. Uma das participantes da minha pesquisa, por exemplo, falou das dificuldades de ser uma estudante de medicina afro-americana. Ela descreveu sua experiência assim: sinto vergonha de ser negra demais na faculdade e branca demais para minha família e meus amigos. Na faculdade de medicina, todos olham para mim como se eu não pertencesse àquele ambiente. Sei que pensam que estou ali apenas por causa das cotas. Sempre estudei com bolsas. A maioria dos meus amigos nem terminou o ensino médio. Quando estou na faculdade, fica claro que sou diferente. Quando vou para casa, também enfrento dificuldades. Uma vez minha avó disse: deixe esse jaleco branco e essa atitude de brancos fora de casa. Não pense que vai dar uma de doutora sabe-tudo por aqui. Embora eu tenha a mesma postura de sempre, eles presumem que me considero melhor do que eles. Não me considero, só quero sentir que pertenço a algum lugar. Bem, eu me arrisco a dizer que não somos todas estudantes de medicinas negras. A maioria nem sequer teve a experiência de conjugar a vida no mundo muito branco e machista da medicina como uma vida familiar afro-americana. Se lermos o depoimento e pensarmos: nossa, parece bem difícil, mas não consigo me identificar, então perderemos a oportunidade de praticar a empatia. Isso é crucial, pois nosso nível de resiliência à vergonha depende tanto de nossa capacidade de receber empatia, quanto de nossa capacidade de oferecê-la. Jean Baker Miller e Irene Stever
pesquisadoras e terapeutas do Stone Center escrevem o seguinte sobre deixar passar a oportunidade de ser empático. O fenômeno da empatia é básico para todos os relacionamentos. Ou lidamos com os sentimentos presentes em nossas interações recorrendo uns aos outros, ou nos afastamos. Se nos afastamos dos outros sem manifestar reconhecimento da existência de seus sentimentos, inevitavelmente deixamos a outra pessoa depreciada em algum grau, assim como deixamos de nos envolver de forma plena com a nossa própria experiência, pois estamos lidando com ela de um modo muito aquém do ideal, em outras palavras, o isolamento. Se mergulharmos o suficiente em nossas experiências, a maioria de nós será capaz de se identificar com a situação de tentar manter simultaneamente cada pé em um mundo diferente. A gente sabe como é. Quando me abro para ouvir, além das dificuldades de equilibrar a faculdade de medicina e a vida junto à família, penso imediatamente em como é manter um pé na maternidade e o outro no mundo acadêmico, ainda dominado pelos homens. Quando me encontro em um dos mundos, a mensagem que recebo é: que bom que você é mãe, mas não queremos ver nenhum vestígio disso por aqui. Se seus filhos adoecerem, você terá que estar aqui. Se a creche fechar, preferimos que não os traga. Então, mantenho um pé nesse mundo onde tenho permissão para ser mãe, desde que eu não desvie o foco da vida acadêmica. E o outro pé na maternidade, onde me ocupar com a atividade que eu considero importante é muito bom, desde que eu não cause nenhum transtorno em casa. Há dias em que consigo manter o equilíbrio. Em outros, tenho medo de que os dois mundos se afastem, tanto que eu acabe caindo no meio. A pior sensação para mim é aquela em que sou a única que está prestes a ser partida ao meio. Não sou estudante afro-americana de medicina, mas tive a experiência semelhante no que tange a tentar manter o equilíbrio entre dois mundos que parecem mutuamente excludentes. Para mim, essa experiência me torna solitária, indigna, como se algo tivesse errado comigo. Assim, quando leio o depoimento dessa jovem sobre a vergonha, embora eu saiba que não devo projetar minhas experiências nela, quero conseguir entrar em contato com algumas das emoções que ela talvez esteja sentindo para tentar me conectar com suas palavras. Eu não preciso contar minha história para ela. Certamente não diria a ela: sei exatamente o que você quer dizer, porque não é verdade. Talvez eu saiba como é difícil manter o equilíbrio entre diferentes papéis, mas não sei como é ser alvo de racismo. Não imagino como deve ser exaustivo mudar constantemente sua forma de se comportar para tentar se encaixar. Não acredito que possamos entender completamente o racismo, o sexismo, a homofobia, o etarismo ou qualquer outra forma de opressão, a menos que tenhamos passado pela experiência. No entanto, acredito que todos devemos desenvolver nossa compreensão da opressão e reconhecer nosso papel em perpetuá-la. A empatia é um excelente ponto de partida. Percebi que os sentimentos de privilégio indevido eliminam a empatia. Eu me refiro aos privilégios que temos apenas por sermos brancos ou heterossexuais ou integrantes de determinados grupos privilegiados. Empacamos no que eu chamo de vergonha dos privilégios. É diferente da culpa dos privilégios ou culpa branca. Devemos sim sentir culpa por encaminhar um e-mail racista ou contar uma piada de mau gosto. A culpa motiva a transformação e nos ajuda a reconciliar nossas escolhas com nossos valores. A vergonha não ajuda. Se sentimos vergonha por não sabermos como nos relacionar com alguém que é diferente ou como nos conectar com quem enfrenta uma discriminação injusta, ficamos empacados. Se pensamos: sou uma pessoa ruim porque não consigo me identificar com ela, ou sou uma pessoa ruim pois tenho isso e eles não, paralisamos. Cheguei a um ponto da vida em que desaprender preconceitos é mais importante do que evitar situações em que eu possa ser acusada de dizer ou de fazer a coisa errada. É melhor aceitar que luto contra muitos vieses adquiridos, como a maioria das pessoas. Isso me permite gastar minha energia desaprendendo e alterando meus preconceitos, em vez de ficar tentando provar que não tenho nenhum. Quando somos honestos em relação à nossa dificuldade, ficamos bem menos propensos a atolar na vergonha. Isso é crucial, pois a vergonha reduz nossa capacidade de praticar a empatia.
Em última instância, sentir vergonha dos próprios privilégios acaba por perpetuar o racismo, o sexismo, a homofobia, o preconceito de classes, o etarismo, etc. Não preciso saber exatamente como você se sente, tenho apenas que tocar algo em minha vida que me abra para ouvir a sua experiência. Ao acessar esse lugar, evito julgamentos e estendo a mão com empatia. É nesse ponto que a cura pessoal e social começa. Imagine como seria se tivéssemos que nos comunicar apenas com pessoas que viveram experiências idênticas às nossas. Todos nos sentiríamos muito solitários. As experiências de vida são como impressões digitais, não existem duas exatamente idênticas. Além do mais, mesmo que tenhamos passado pelo que acreditamos ser uma experiência idêntica à de outra pessoa, não podemos saber exatamente como essa pessoa se sente. Voltando à metáfora das lentes, existem variáveis demais para que qualquer um de nós seja capaz de ter uma experiência exatamente igual à do outro. A seguir, mais 5 experiências de vergonha retiradas da minha pesquisa. Após cada uma, listei as emoções que ouvi na entrevista e elaborei algumas perguntas empáticas que podem nos ajudar na conexão com aquela experiência. Experiência. Vergonha me faz pensar nos abusos sexuais que sofri enquanto crescia, no que isso causou à minha vida e como mudou tudo. Não se trata apenas do abuso propriamente dito. É como tudo com que é preciso lidar pelo resto da vida. É como se você se sentisse diferente do resto do mundo. Nada mais é normal, tudo gira em torno daquilo. Não tenho permissão de ter uma vida como a dos outros. Foi essa experiência que fez de mim a pessoa que sou, portanto, tudo está maculado. Vergonha para mim é isso. Emoções. Sentir-se rotulada, desprezada, incompreendida, diminuída. As emoções podem incluir pesar, perda, frustração e raiva. Cave mais fundo. Você já foi definida por uma experiência? Já se viu incapaz de se livrar de uma reputação ou um incidente? Já foi rotulada injustamente? Já passou pela experiência de ter pessoas atribuindo seus comportamentos a uma identidade que você não merece? Já se esforçou para superar algo só para descobrir que os outros não estão dispostos a esquecer seu passado? Experiência. Sinto vergonha porque sempre odiei minha vida. Não importa o que ou o quanto tenha, estou sempre decepcionada. Vivo pensando, se tivesse isso ou aquilo, eu seria feliz. Então consigo isso ou aquilo e ainda não sou feliz. É uma parte horrível de mim e não sei o que fazer para mudar. Não consigo conversar com ninguém sobre o assunto porque todo mundo está cansado de ouvir como me sinto decepcionada com tudo o tempo todo. É o que considero vergonha para mim. Parece que não consigo encontrar a felicidade. Emoções. Estagnação, raiva, sentir-se sobrecarregada, decepcionada, confusa, perdida e sozinha. Cave mais fundo. Às vezes você tem a sensação de que a felicidade está sempre em outro lugar? Já condicionou a felicidade à perda de 10 quilos, à compra de uma casa nova, mais um filho ou à conquista de uma promoção? Você define o sucesso pelo que não tem? Às vezes desdenha do que tem porque, se você conquistou aquilo, não deve ser grande coisa? Já achou que as pessoas estão cansadas de ouvir suas queixas ou desabafos? Experiência. Vergonha é meu marido ter me trocado por outra mulher e meu filho me dizer que foi porque sou gorda. Ele tem só 14 anos e não acredito que tenha falado a sério, ou pelo menos espero que não. Ele só se acostumou a ouvir o pai falar assim. Além do mais, está zangado e talvez acredite que a culpa é minha. Talvez eu também acredite que a culpa é minha. Emoções. Mágoa, perda, raiva, medo, pesar, autorrecriminação. Sentir-se confusa, isolada, sem saída. Cave mais fundo. Já precisou se esforçar para não se recriminar? Já foi alvo da raiva e da dor de alguém? Já precisou cuidar de uma pessoa quando mal conseguia cuidar de si mesmo?
Já ouviu um filho repetir os insultos de seu companheiro? Experiência. Quando virei sócia no escritório de advocacia, tive uma depressão terrível. Tudo aquilo por que eu havia trabalhado parecia não valer nada. Todos os dias eu saía de casa pensando: ai meu Deus, quando é que vão descobrir que não tenho ideia do que estou fazendo? Eu não merecia essa promoção, não mereço ser sócia. Vão descobrir que não sou competente. A pressão era tanta que acabei desistindo. Acho que ninguém me respeita mais. Mas eu não podia continuar. Não sei se eu era boa mesmo e merecia a promoção ou se nunca fui boa e era uma espécie de impostura. Tudo ficou confuso demais. Emoções: medo, autorrecriminação, confusão, perda e decepção. Sentir-se sobrecarregada, isolada e insegura. Cave mais fundo. Já se sentiu uma impostora? Como se as pessoas considerassem mais capaz do que você realmente é? Já temeu ser pega quando não havia feito nada de errado? Já sentiu a pressão da decepção dos outros e da sua própria? É fácil achar que é mais seguro se distanciar em vez de ir mais fundo, atrás da empatia. Mas, como o assistente social Mark Macmillan escreve, a empatia é um dom de validação que, não importa quantas vezes é usado, sempre nos devolve a nossa própria verdade. A empatia cura o outro enquanto nos cura. Será que não precisamos de um pouquinho de vergonha para andar na linha? Outro obstáculo para a empatia são nossas crenças sobre a vergonha. Se acreditamos que a vergonha é uma emoção construtiva, podemos não ter interesse em ser empáticos. Vamos ouvir a experiência da outra pessoa e pensar: você deveria se envergonhar. Ao começar esta pesquisa, não estava certa sobre a distinção entre vergonha boa e vergonha ruim. Há um pequeno grupo de pesquisadores, em especial aqueles que trabalham com as perspectivas evolutivas ou biológicas, que acredita que a vergonha tem consequências negativas, mas também apresenta uma positiva. A consequência positiva, argumentam eles, é a capacidade de servir como bússola para o comportamento moral. Creem que a vergonha nos mantém na linha. Os 7 anos testando a afirmação de que a vergonha não pode ser usada para transformar as pessoas, aliados à ausência de dados capazes de confirmar essa alegação, me deixaram um pouco desconfiada, mas eu estava disposta a permitir que a pesquisa falasse por si. Não levou muito tempo para que eu chegasse à conclusão de que não há nada positivo em relação à vergonha. Em qualquer contexto e sob qualquer sistema de avaliação, ela é destrutiva. A ideia de que existem 2 tipos, uma saudável e outro tóxico, não encontrou sustentação em meu trabalho. As mulheres entrevistadas sobre a possibilidade de a vergonha ter resultados positivos ou servir de guia para um bom comportamento deixaram claro que a vergonha é tão arrasadora e dolorosa que, independentemente da intenção, as afastava do crescimento, da mudança e das reações que fossem genuínas ou autênticas. A culpa, por outro lado, costumava ser uma forte motivação para a mudança. Volto a repetir, existem estudiosos que discordam dessa proposição e continuam a acreditar no conceito de uma vergonha saudável, assim como existe um conjunto de evidências cada vez maior que refuta essa ideia. Um dos livros mais abrangentes sobre os estudos da vergonha é Shame and Guilt, Vergonha e Culpa, de June Price Stanley e Rhonda Deering. Nele, as autoras apresentam uma excelente bibliografia sobre vergonha e culpa e expõem um pouco de sua pesquisa original sobre essas emoções. Em uma seção que questiona se a vergonha tem alguma função adaptativa, Stanley e Deering explicam que conceituações anteriores talvez não levassem em consideração a forma atual com que as pessoas se autoavaliam e se relacionam com as outras. Elas escrevem: com perspectivas e habilidades atributivas cada vez mais complexas, os humanos modernos têm a capacidade de distinguir entre o eu e o comportamento, assumir o ponto de vista de outra pessoa e ter empatia pelo sofrimento alheio. Enquanto os objetivos morais mais primitivos consistiam em reduzir as agressões potencialmente letais, esclarecer a posição social e reforçar a conformidade às normas sociais, a moralidade moderna gira em torno da capacidade de reconhecer os erros, assumir responsabilidade e tomar medidas reparadoras. Nesse sentido, a culpa pode ser a emoção moral do novo milênio. Se você quer ler mais sobre culpa,
as distinções entre vergonha e culpa e como se mensura a culpa em pesquisas, o livro é excelente, embora possa parecer um pouco acadêmico para alguns. Para esclarecer as diferenças entre vergonha e culpa no que diz respeito a resultados comportamentais positivos, eu gostaria de mencionar 2 importantes estudos descritos na obra. O primeiro é o estudo das emoções morais conduzidos por Tangney Deering durante 8 anos, em que acompanharam um grupo de quase 400 crianças. Empregando um instrumento de medição que apresentava situações potencialmente desencadeadoras de culpa ou vergonha, elas descobriram que a suscetibilidade à vergonha em crianças do 5º ano era um forte indicativo de posteriores suspensões escolares, uso de drogas, inclusive anfetaminas, antidepressivos, alucinógenos e heroína, e tentativas de suicídio. Por outro lado, quando as comparações eram feitas com crianças propensas à culpa, os alunos do 5º ano tinham mais chances de entrar para a faculdade e se envolverem com o serviço comunitário. Havia menos probabilidade de tentarem suicídio, de usarem heroína, dirigirem sob o efeito de álcool ou drogas ou começarem a vida sexual precocemente. O segundo estudo é sobre o abuso de drogas conduzido por Deering, Stillwell e Tangney. Os pesquisadores descobriram que, quando a propensão à vergonha aumenta, os problemas de abuso de drogas também aumentam. No mesmo trabalho, constataram que a propensão à culpa pode ter um efeito protetor para evitar o desenvolvimento de padrões problemáticos do uso de álcool e drogas. Veremos mais sobre esse estudo no capítulo 9. À medida que aprendemos mais sobre os aspectos positivos da culpa, é importante lembrar que o sentimento de culpa só tem função adaptativa se formos de fato os responsáveis por um resultado, um acontecimento ou um comportamento específicos. Em nossa sociedade, é muito comum que as mulheres sejam recriminadas quando não têm responsabilidades e sejam doutrinadas a assumir a responsabilidade por coisas que independem delas. No livro Changing Course, Healing from Loss, Abandonment and Fear, Mudança de curso, curando-se da perda, do abandono e do medo, a doutora Claudia Black se refere a esse tipo de culpa como falsa culpa. Ela diz: sentir culpa pelo comportamento de outras pessoas e por suas ações é falsa culpa. Assumir a culpa por aquilo que foge ao nosso controle é falsa culpa. Há muitas coisas na vida que são de nossa responsabilidade. Portanto, podemos nos restringir à experiência de culpa verdadeira. Isso não é um chamado para que criemos crianças propensas à culpa. Essas descobertas são, sobretudo, evidências adicionais que deixam sérias dúvidas quanto à capacidade da vergonha de produzir bom comportamento. Todos nós conseguimos nos lembrar de uma situação de vergonha profunda por que passamos. Nos momentos em que me senti rejeitada, indigna, degradada, sei que estive mais perto de adotar comportamentos inapropriados. Quando eu me senti aceita e bem comigo mesma, os comportamentos saudáveis pareceram mais naturais. Ao explorar o conceito de que toda vergonha é ruim e destrutiva, somos realmente obrigados a reavaliar a forma como o usamos na criação dos filhos, nas brigas com parceiros e em um nível comunitário e social como sistema punitivo. Chegou a hora de deixar de lado o "você devia se envergonhar, que vergonha, e você não tem vergonha?", para explorar a possibilidade de um mundo mais seguro em que as pessoas não estão atoladas na vergonha. Para pensar sobre esses conceitos, vamos comparar 2 abordagens de trabalho com homens que cometem violência doméstica contra suas parceiras. Como assistente social, dedico muito do meu tempo e energia ao tema da violência doméstica. No livro The Dance of Connection, A Dança da Conexão, a autora Harriet Lerner conta a história de Ron, um homem que agredia a mulher, Sharon, com socos no rosto e na barriga, e que foi obrigado a frequentar sessões de terapia por ordem judicial. A doutora Lerner explica que Ron resistiu à ideia de participar de um grupo de agressores, mas estava disposto e até mesmo interessado em fazer parte de um grupo de homens que tinham dificuldade em controlar a raiva. Segundo a doutora Lerner, Ron resistia à noção de que seu crime o definia. É possível argumentar que Ron é um agressor e que qualquer linguagem que suavize ou obscureça esse fato o torna menos responsável por seus atos. Porém, é mais provável que Ron aceite a responsabilidade e sinta remorso se for capaz de se enxergar como mais do que um agressor.
Para as pessoas encararem seus atos lesivos e se tornarem genuinamente responsáveis, elas precisam de uma forma de amor próprio na qual subir. Somente a partir de um ponto mais elevado, pessoas que causam dano conseguem ganhar perspectiva. Apenas dali podem se desculpar. A doutora Lerner prossegue explicando que a recusa em assumir uma identidade definida por seus piores atos é um ato saudável de resistência. Se a identidade de Ron como ser humano é igualada a seus atos violentos, ele não aceitará a responsabilidade, nem terá acesso a sentimentos genuínos de tristeza e de remorso, pois isso o ameaçaria com sentimentos de ausência de valor. A doutora Lerner concluiu essa seção de seu livro escrevendo o seguinte: não conseguimos sobreviver quando nossa identidade é definida ou limitada por nosso pior comportamento. Todo ser humano deve ser capaz de se enxergar como um ser complexo e multidimensional. Quando esse fato é obscurecido, as pessoas se envolvem em camadas de negação para sobreviver. Como podemos nos desculpar por algo que somos em vez de por algo que fizemos? Agora comparemos os pensamentos de Harriet Lerner sobre agressão e a necessidade de um valor próprio às visões do juiz Ted Poe, congressista americano que recebeu atenção nacional por seu método de punição por meio da vergonha e da humilhação aos criminosos. Em 2 casos diferentes, o juiz Poe ordenou que os homens que agrediram as esposas pedissem desculpas publicamente diante da vara de família no centro de Houston. Os pedidos de desculpa foram feitos diante de centenas de trabalhadores no centro da cidade na hora do almoço. Num editorial escrito por Poe e publicado no Houston Chronicle, ele defende seus atos. E aqueles que batem nas esposas, roubam a propriedade do vizinho e abusam de crianças, sintam o ferrão da intolerância da comunidade, ouçam seus nomes nos nossos lábios e paguem o preço aos olhos do povo, que a vergonha recaia sobre eles e não sobre nós. Faço então as seguintes perguntas. Se seu marido batesse em você e fosse obrigado a se desculpar nos degraus da prefeitura diante de centenas de pessoas, você gostaria de ser a mulher que o receberia em casa depois daquele dia de vergonha pública? Considerando o que sabemos sobre vergonha e como ela nos afeta, estamos mais seguras com ele envergonhado ou quando se cura da vergonha? Estamos usando a vergonha como punição porque achamos que promoverá mudanças verdadeiras nas pessoas? Ou fazemos isso porque a sensação de fazer os outros sofrerem é boa quando estamos com medo, com raiva ou fazendo julgamentos? Desenvolvendo a resiliência à vergonha. Desenvolver a resiliência à vergonha, essa habilidade de seguir rumo à empatia diante da vergonha, não é um processo fácil. Se fosse, a vergonha não seria uma força tão destrutiva e prevalente em nossa vida. Um dos maiores desafios de desenvolver a resiliência é o fato de a vergonha nos tornar menos abertos a dar ou a receber empatia. Ela protege a si mesma ao dificultar muito o acesso ao antídoto. Quando sentimos vergonha, buscar empatia parece muito perigoso e arriscado. E quando alguém nos procura, é muito difícil cavar mais fundo e encontrar algo além do medo, da raiva e da recriminação. Enquanto li as entrevistas que conduzi com essas mulheres corajosas, tentei identificar as qualidades que as ajudaram a desenvolver a resiliência à vergonha. Aquelas que conseguiram superar suas expectativas de vergonha tinham algo em comum? As que eram capazes de dar e receber empatia possuíam informações ou habilidades diferentes das que tinham mais dificuldades para superar a vergonha? A resposta para as 2 perguntas é sim. Encontrei 4 elementos compartilhados por todas as mulheres que demonstraram altos níveis de resiliência à vergonha. A capacidade de reconhecer e compreender os gatilhos que levam à vergonha, altos níveis de consciência crítica sobre a sua teia da vergonha, disposição para estender a mão aos outros e a capacidade de falar da vergonha. Em nome da organização deste trabalho, os 4 elementos foram apresentados numa ordem linear, de 1 a 4. É uma ordem que reflete o que ouvi com mais frequência nas entrevistas. É importante compreender, porém, que as pessoas são diferentes. Algumas mulheres começam pelo 4º elemento manifestando-se, outras com o 2º ou 3º elemento. Você é quem se conhece melhor. Pense nas informações deste livro no contexto da sua vida e de suas experiências e comece a desenvolver a resiliência
ou a praticar a empatia nas áreas em que se sente mais à vontade. O sucesso provavelmente lhe dará a confiança necessária para trabalhar naquilo que você considera mais difícil. Adicionalmente, nos capítulos dedicados aos 4 elementos, incluí alguns exercícios. Empreguei-os com milhares de mulheres. A maioria acredita que são de grande valia para dar início ao processo. Você está convidada a segui-los e a manter o próprio diário com os exercícios ou apenas pensar na proposta deles. Muita gente me diz que completou os exercícios junto com uma amiga, irmã ou com um grupo de amigas. Conversei com muitas mulheres que o leram como parte da terapia em grupo. Acredito que trabalhar com outras pessoas é a forma mais eficiente de se desenvolver a resiliência. A vergonha acontece entre pessoas e se cura entre pessoas. O importante é que você tenha algum nível de confiança no seu relacionamento para se sentir segura ao explorar essas ideias. Também acredito que existe poder no ato de escrever nossos pensamentos, lê-los e refletir sobre eles. Todos os exercícios foram desenvolvidos com a escrita em mente. Mais uma vez, sinta-se à vontade para lê-los e refletir ou para escrevê-los. Encontre uma forma que seja significativa para você. Este é o final do capítulo 2 do livro Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo, da Brené Brown. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você seja avisado da publicação dos próximos vídeos e entre para o grupo do Telegram, pelo link que está aí na descrição do vídeo. No grupo, você vai receber todo o material produzido referente ao estudo deste livro. Até o próximo vídeo!